Ayahuasca, uma medicina da floresta que ensina, cura, transforma. Passei vários meses pensando em como elaborar e trazer essa experiência aqui para vocês, da minha consagração, e resolvi falar isso hoje. Oi, eu sou Amanda Carvalho, a bruxa espiritualista, aqui no YouTube e em outras redes sociais. Finalmente me sinto pronta para trazer para vocês meu relato de como foi a minha consagração, meu contato com a medicina ayahuasca. Mas antes quero pedir que, se ao final do vídeo você gostar do meu conteúdo, apoie-se se inscrevendo no canal. Está quase batendo 1000 inscritos, eu sei que é muito pouco, então a sua ajuda vai contribuir para o meu trabalho poder chegar para mais pessoas. Agora vamos ao tema. Vocês conhecem a ayahuasca? Sabem o que é? Já consagraram? A ayahuasca, para quem não sabe, é uma medicina da floresta dos povos indígenas ali da Amazônia e outras regiões. Destacam-se alguns povos como o Airupai, Arapaços, Amarhuaca, Iora, Runicuí, Axaninca, Campas, Achuara, Jivaro, Baniuas, Baraçanas e Baras. Me perdoem se eu falei algum nome errado, provavelmente eu falei, mas eu tentei. Com a forte difusão dessa medicina também no Ocidente, você vai encontrar aí a ayahuasca em vários lugares do mundo, várias cerimônias em vários lugares do mundo. Essa é uma bebida enteógena e seu preparo é a partir da combinação da videira, conhecida como jagube, com várias plantas, em particular a chacrona e uma derivada da chacrona, que é a cabrerana. Eu vou deixar todos esses nomes científicos na descrição para vocês. A ayahuasca é também conhecida como huasca daime, santo daime, IAG e vegetal, e por ser uma bebida enteógena, pode causar o que chamamos de mirações, que são as imagens, as visões que a gente tem, e a força, que é como é chamado o efeito da ayahuasca no corpo. A medicina pode durar o efeito ali até 10 horas, dependendo do seu nível de sensibilidade, da quantidade de dosagem que você ingeriu. Tem muita coisa para falar da ayahuasca, eu não sou especialista, mas eu vou colocando algumas informações aqui para vocês sobre a medicina, conforme eu for dando o meu relato. Eu consagrei tem quase 2 anos, já tem bastante tempo, e eu queria inclusive consagrar novamente, pois eu já integrei quase tudo que eu acessei durante os trabalhos com a medicina. A consagração ela foi num círculo de mulheres em um retiro espiritual no interior de São Paulo, e a ideia era se hospedar na sexta-feira à noite e voltar no domingo. E lá nesse retiro, esse círculo de mulheres, o propósito era trazer cura através de várias medicinas, com rituais diferentes também. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre as outras medicinas e os outros rituais que eu fiz, comenta aqui no vídeo que eu faço mais conteúdo sobre isso. Bom, antes de você consagrar, um lugar sério, vai pedir que você preencha um formulário antes de fazer a consagração, para ter ali uma anamnese de você, porque a ayahuasca, por ser uma bebida enteógena, ela também pode ter contraindicações quando você toma certas medicações psiquiátricas, ou se você tem algum transtorno, pessoas grávidas, o recomendado é não usar, E esse uso incorreto da medicina pode trazer doença ao invés de cura, Muitas pessoas que têm algum transtorno e consagra e não passou por uma anamnese correta, podem ter surtos e várias complicações depois, e aí acabam culpando a medicina. Então, quando você for fazer essa consagração, verifique se o local que você faz é correto. Eu preenchi um formulário enorme, onde foi me perguntado várias coisas. Depois desse formulário, ele foi analisado ali por uma psicóloga, que, se achasse necessário, ia me solicitar uma consulta para ver se eu estava apta ou não a consagrar, a depender do que eu respondesse, Não tive muitos problemas em relação a isso. E aí depois você tem a dieta, Essa é uma das partes mais importantes ao se consagrar ayahuasca. O ideal é ficar de 3 a 5 dias sem ingerir carnes, bebidas alcoólicas, alguma substância ilícita, chocolate ou doces e comidas muito gordurosas, e praticar o coito, Vocês entenderam, aí é só para o YouTube não me censurar. E se você toma então alguma medicação psiquiátrica e for liberada a
a sua consagração, você vai ter que ficar um tempo bem maior ali, um longo período, sem tomar esse remédio, para que o efeito dele saia do seu corpo e não tenha nenhuma interação medicamentosa com a ayahuasca ali, que pode ser prejudicial à sua saúde, né? Isso, obviamente, com a orientação do seu médico, do seu psiquiatra, do seu psicólogo, tá? Bom, fiz a dieta. Quando eu já estava lá, no momento da consagração, a dirigente do ritual deu uma boa explicação ali do que se tratava a medicina, como ela era feita, possíveis efeitos e tudo o que poderia acontecer. Foi muito bem ancorado e explicado. Eu estava com medo, confesso, mas ao mesmo tempo eu estava muito confiante, porque eu sabia que a medicina ia trazer para mim muita coisa para eu acessar, e isso obviamente me dava medo, mas a confiança vinha porque eu sabia que naquele momento era exatamente o que eu precisava do meu processo, né? E eu também estava rodeada de mulheres que eram mais experientes que eu na consagração, também me trouxeram muito acolhimento, muita confiança. O lugar, ele tinha um ótimo ancoramento espiritual, energias indescritíveis que eu senti ali, e era como se eu estivesse entrando no abraço de uma grande mãe. Foi muito bom. Em alguns lugares, antes de você consagrar, você é convidado a tirar uma carta de tarô ou algum oráculo, né? E apesar de você já ter uma intenção firmada ali na hora de consagrar, a carta ajuda a trazer uma mensagem complementar. É opcional esse processo, mas como vocês sabem que eu amo uma cartinha, eu fiz questão de tirar a minha. E o sino tocou para começar a fila ali para receber a sua dose, que é um copo de café, mais ou menos desse tamanho. E eu era a primeira da fila, eu tava tão ansiosa. E aí, só por curiosidade, né, a ayahuasca, ela tem várias graduações ali no seu preparo, da mais aguada até uma mais encorpada e até o gel. Cada fervura, né, para chegar a uma graduação dura várias horas, mas mesmo com uma graduação mais suave, né, digamos assim, que passou por uma única fervura, por eu ser muito sensível, eu pedi metade da quantidade de uma dose. E, gente, isso é muito importante. Quando vocês forem consagrar, você tem que estar no controle do que você vai ingerir, né? Seja a ayahuasca ou qualquer outra medicina da floresta. Você tem que ter a possibilidade de escolha, né? Você não deve ser obrigado a tomar uma determinada quantidade ou várias doses. Cada pessoa conhece o seu nível de sensibilidade e às vezes os seus guias, os seus mentores espirituais estarão ali com você, orientando também, te intuindo a quantidade que seria o ideal considerada ali naquele momento para você poder fazer o trabalho que precisa ser feito, para você não tomar uma dose muito pequena ou muito grande, muito maior ali do que a sua capacidade mediúnica e espiritual é capaz de suportar, tá bom? Bom, aí eu comi minha uvinha, que era servida uma uva verde junto com a bebida, né? Porque para quem não sabe, para quem nunca consagrou, ela é extremamente amarga. E aí eu tomei e eu sentei esperando a força chegar, né? Demorou mais ou menos ali uma meia hora, eu acho, porque a percepção, a noção de tempo, né? Quando você tá consagrando, ela não é muito precisa, a percepção não é muito linear. E aí eu preferi sentar numa poltrona que tinha ali na sala, na casa, ao invés de deitar. E aí a força, ela veio bem devagarzinho, até que ela veio com muita potência. Primeiro eu comecei a sentir tudo, todas as coisas num nível muito elementar. Eu senti a energia da casa, eu senti a energia das árvores ao meu redor, foi se expandindo, aí meu ego se desintegrou, e aí eu comecei a sentir no nível assim, como se minha consciência fosse uma com um todo, sabe? E aí que começaram um pouco dos meus problemas, né? Porque pro ego, isso é a morte, uma morte simbólica, né? Inclusive muitas pessoas que consagram ali a ayahuasca relatam ter essa experiência de morte, né? Que nada mais é que o nosso ego perdendo o controle. De fundo tinha uma playlist tocando, montada no rezo ali pela dirigente do ritual. E a música, gente, ela é muito importante nas consagrações de ayahuasca, né? Porque elas ajudam a direcionar o trabalho de uma forma que só quem passou pela experiência sabe. E chegou uma hora que eu comecei a sentir demais, assim, quando eu fechava os olhos, vinham muitas mirações, né, que são aqueles caleidoscópios coloridos, muito bonitos, e as frequências que estavam no meu entorno, e depois eu comecei a sentir o planeta. Eu sou muito sensível e eu acabei tomando um pouco mais do que eu deveria, mesmo podendo escolher. E aí chegou um momento que eu comecei a me conectar com frequências antigas, que eu já acessei nessa vida,
que estão ligadas também à psicosfera do planeta Terra. Eu acessei muita coisa e cada frequência que eu acessava aparecia uma imagem, né? O caleidoscópio, as mirações aqui, aparecia uma imagem por cima, assim, né, referente àquela frequência. Aí chegou uma hora que eu abri os olhos, eu chamei a dirigente, eu falei que isso era demais, que eu tava sentindo muito, tava muito forte, eu achava que eu não ia aguentar, e ela foi muito firme, ela segurou minha mão e ela falou que eu dava conta, que tava tudo bem. E aí eu respirei fundo, fechei os olhos novamente, me ancorei na música que tava tocando, e nesse momento eu senti a minha preta velha, né, ela começou a me guiar, um amor. Ela dizia para eu focar nas batidas do meu coração, né? E magicamente, quando eu fiz esse foco nas batidas do coração, aquela sensação psicológica de aceleração cardíaca passou, e aí a medicina passou a me puxar, né? Levar meus pensamentos para os trabalhos que eu precisava fazer. Só que, gente, o ego, ele é muito sacana, ele é safado. Nesse momento, né? O meu ego, ele não vou abrir mão do controle, e ele é muito forte. E aí toda hora ele queria me puxar de volta pro corpo, querer controlar a situação, racionalizar o que eu tava sentindo, e aí vinha de novo aquela sensação de desespero, aquela sensação de morte, né, eu vou morrer, eu achava que eu ia ficar daquele jeito, né, naquele estado alterado de consciência para sempre, que eu não ia mais voltar, e que eu não queria acessar aquilo que estava sendo mostrado, né, e a medicina, ela quebra o ego. É normal que durante a consagração você acha que você vai morrer, que aquela sensação de descontrole nunca mais vai passar, né, principalmente se você é uma pessoa que ama estar no controle de tudo. E esse processo todo, gente, que acontece, a gente chama de peia, né? Quando você começa a passar mal, o seu ego começa a surtar. E essa peia, né? Se você segura a medicina sem deixar ela trabalhar, faz com que você passe muito mal. As limpezas durante a consagração, elas são normais e muitas vezes necessárias, né? Dar aquela gorfadinha básica é necessário. Mas às vezes essa peia vem porque o seu ego tá tentando ser mais forte do que a medicina. E eu não tive esse tipo de limpeza, mas depois de algumas horas sentada, sentindo literalmente tudo, achando que eu ia morrer, surtando, focando no coração e focando no ego, focando no coração, a força desceu um pouco. Eu acho que deve ter passado talvez umas 2 horas, não sei. E aí finalmente a minha preta velha veio e falou: ai, filha, agora a gente pode começar os trabalhos. E nessa hora, né, eu falei pra ela: mas como assim começar os trabalhos? Eu já tô sentada aqui e já deve ter pelo menos umas 2 horas. Ela: mas você tava sentindo tanta coisa, sua mente não ia conseguir processar tudo que precisava ser processado, então agora que a força deu uma baixada, a gente pode começar os trabalhos. E eu fiquei tipo... gente, eu não vou relatar em detalhes, obviamente, o que eu acessei, porque são coisas muito, muito pessoais, né? Mas eu vou dar uma pincelada geral, né? No geral, assim, eu acessei, então, as frequências das coisas que eu fiz, como eu comentei, quando eu era jovem. A medicina me mostrou como que é o meu ritmo das coisas, que é muito mais lento. Eu acessei fractais de vidas passadas minhas, de membros da minha família, de linhagem familiar, espiritual, coisas que precisavam ser liberadas, coisas geracionais. Senti meus guias, eu pude observar os meus obsessores, fiz uma leitura do meu campo. Isso é uma coisa também importante de observar, né? Tem gente que acha que na consagração da medicina você só vai acessar coisas de luz, coisas... a espiritualidade luminosa. Isso não é verdade. Claro, existe um saber, uma intuição sua, né, uma percepção de você perceber se aqueles obsessores que estão ali é porque o ambiente que você está consagrando está mal ancorado, mal intencionado, às vezes pelo dirigente que está consagrando sem uma, digamos, permissão da medicina, da consciência da medicina, ou não passou por um processo de preparo, ou se esses obsessores realmente é o que a espiritualidade está permitindo você acessar para você saber que eles existem, porque às vezes você não sabe que eles estão ali. É o mesmo princípio da viagem astral, que você às vezes sai do corpo e a espiritualidade vai permitir que você acesse ali que você vai sair do corpo, né? E a espiritualidade vai permitir que você acesse esses obsessores para você saber que eles existem e saber que você precisa trabalhar isso e encaminhá-los. Foi uma experiência, no geral, assim, bem forte. Eu chorei muito, chorei bastante. Fiquei na força por muitas horas, porque eu sou uma pessoa muito sensível, tomei bastante ayahuasca pra mim. E uma coisa que fez total diferença foi poder dormir no local.
e só ir embora no domingo. Como eu sou muito sensível, eu tive que consagrar e ainda voltar. Se eu tivesse que voltar para casa no mesmo dia, né, eu acho que eu não ia gostar, eu teria problemas com isso. Cheguei em casa no domingo, né, eu ainda tava na dieta, acho legal fazer essa dieta antes e depois, porque o seu corpo ainda tá aberto, você está na força, mesmo que você não perceba isso conscientemente. É legal ainda por uns 3 dias ficar de resguardo. E a título de curiosidade, né, para quem não sabe, quando você consagra a ayahuasca, se você fizer um exame de sangue, por mais ou menos uns 20 dias, ela ainda vai constar no seu exame de sangue, vai constar no que ela tá no seu sistema. Então, a primeira semana, principalmente para quem é mais sensível, após consagrar, tenta levar a vida com mais leveza, não abusar das substâncias. É impressionante, toda vez que eu vou gravar vídeo pro canal, tudo acontece, gente, para atrapalhar. É moto que surge do nada, é criança gritando, é cachorro latindo, mas bora, vamos lá. Bom, então, nos 3 primeiros dias, se você puder continuar o seu resguardo, vai ser ainda tão mais importante quanto aquele que você fez antes de consagrar, porque o seu corpo ainda tá aberto. E às vezes tem muita gente que passa mal quando volta para casa, porque não respeita essa dieta, tá? Então, assim, siga a sua intuição, minha recomendação é que esse resguardo ele seja antes e depois, tá? Bom, então uma coisa assim que eu notei, né, quando eu voltei pra casa, é que eu tava sentindo bem as energias de tudo ainda, né, mais do que eu já sinto normalmente. Então eu senti as energias da televisão, eu quase não conseguia assistir YouTube, nem vídeos em geral, porque eu acessava tudo que a pessoa que tava sentindo quando ela gravou o vídeo, eu sentia também. Então, tipo, muita gente grava vídeo muito ansiosa, muito nervoso, e aí, enfim. Eu sentia energia saindo da TV a cada play que eu dava. Isso prova que a gente tem que ter cuidado com o que a gente consome na televisão, porque sim, a TV é um portal, né? Eu caí na besteira também no dia seguinte de sair de casa, aí a minha pressão caiu, eu passei mal, porque eu tava sentindo a energia e a vibração das pessoas e de tudo ao meu redor, e o mundo que a gente vive é muito caótico energeticamente, né? Então não cometa esse erro se você for sensível como eu. Outra coisa que eu notei é que quando você consagra, né, é normal ali no ritual você acessar coisas das pessoas que estão ali no ritual com você. E aí na empolgação, você acha que já pode sair falando para a pessoa depois do ritual: ah, eu vi isso de você, né? E a pessoa, assim como você, também tá sensível, né? Então às vezes tem coisas que é melhor não compartilhar na hora, é melhor você assimilar primeiro, assentar a informação, integrar para depois falar, se for falar. Então eu nem quis compartilhar nada da minha experiência na época aqui no canal, porque tinha muita coisa que eu precisava integrar após o ritual, precisava entender. E tem gente que já no dia seguinte já vai fazer vídeo: eu entendi tudo sobre tudo, e não é bem assim. Eu sei que cada pessoa tem um processo, tem um sistema mediúnico, espiritual único, pode ser que tenha coisas que você realmente já entenda de cara, mas aí com calma, né? Se de preferência você puder integrar tudo isso em terapia depois. Eu levei meses para entender tudo o que eu acessei, em terapia também. Tem coisas que eu nem entendi ainda, gente, e tá tudo bem. Uma coisa que comigo também foi bem curiosa é as músicas, né? Então eu montei uma playlist no Spotify com as músicas. Eu pedi para a dirigente, né, compartilhar comigo a playlist que foi tocada no ritual, porque tiveram rezos lá e cânticos que tocaram e mexeram muito comigo. E aí eu resolvi montar uma playlist com todas essas músicas, esses rezos do ritual que eu gostei. Não coloquei todos, mas os que mais me tocaram. Ao longo do tempo também eu fui adicionando outras. Eu vou deixar essa playlist aqui na descrição do vídeo para vocês, se você quiser. Mas uma coisa curiosa é que nas semanas e meses que se seguiram após a consagração, eu achei que a música, ela passou a me tocar de uma forma diferente. Eu já sou sensível, já era sensível com músicas antes, mas eu percebi que eu fiquei mais sensível. Então eu sentia que depois do ritual, naquela semana, se eu colocasse uma música parecida com as músicas que eu tinha ouvido no ritual e fechasse os olhos, era quase como se eu entrasse na força de novo. E hoje eu não tenho mais
essa mesma potência dentro da música, mas eu sinto que é como se tivesse aberto um portal dentro de mim. Se eu colocar uma música, um mantra, um cântico medicinal, eu consigo entrar em estados alterados de consciência com muito mais facilidade do que antes da consagração da ayahuasca, né? É como se ela tivesse mudado dentro de mim a minha conexão com a música de uma forma que até então eu não tinha tido essa experiência, não tinha tido esse acesso, essa permissão. Bom, esse foi o vídeo relato de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui se você quer mais vídeos relatos das outras medicinas que eu consagrei, se ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei aqui, né? Mais uma vez, se esse conteúdo ressoou com você e você gosta de conteúdos de magia, espiritualidade, universalismo, se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Beijos de luz e até a próxima. Tchau!